Graça e paz, irmãos. Mais uma vez no estudo bíblico em autoconfrontação, estamos na lição 10. Hoje, 4 de dezembro de 2020. A nossa intenção é dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos na lição 10, lidando com o eu, parte 2. Nós vamos o número 5, que é o ponto 5 da nossa lição. Tá? Nós estamos aprendendo a como lidar com o eu, temos aprendido realmente essa questão do lidar com o eu, essa questão de como entendermos a dinâmica do nosso coração, de tal maneira que nós possamos realmente agradar ao Senhor, de maneira que realmente nós possamos buscar a vontade dEle para nossas vidas. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, vamos agora orar para nós termos o nosso início. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado por esta bênção, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento de estudo bíblico, de crescimento espiritual. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe, ó Deus, o coração daquela que está sendo fiel no estudo da Tua Palavra, Senhor Deus, buscando realmente a Tua vontade, buscando aprender a Tua Palavra, buscando conhecer sobre o próprio coração, sobre o Teu coração, ó Pai. Sabemos que é impossível conhecer o Senhor totalmente, porque o Senhor é Deus e nós somos finitos, nós somos falhos, mas aquilo que ao Senhor aprouve revelar sobre si para nós, nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça e o Senhor renove as nossas forças para nós buscarmos com todo o afinco ter essa intimidade contigo, Pai. Nós te pedimos, ó Senhor Deus, estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos dar continuidade aqui. Diz assim: usar bens materiais para suprir as necessidades de outros é uma forma de expressar gratidão a Deus pelo seu amor para com você em Cristo Jesus. 2 Coríntios 8, do 1 ao 5, que diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Então nós temos aí esse exemplo, né, dos irmãos da Macedônia. Eles pediram mesmo com rogos, com muitos rogos, né, até usando mesmo aí o palavreado do apóstolo, de que eles pudessem participar desta bênção de poder ajudar as pessoas necessitadas que tinham realmente essa necessidade de compartilhamento. Alguns compartilhando o espiritual, outros compartilhando o material para a glória de Deus. Capítulo 8, versículos 7 a 9, que diz: portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Também 1 João, capítulo 3, versículos 14 a 17. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Então nós temos aí também o apóstolo João também falando sobre o fato de que o compartilhamento, ou o ato de compartilhar dos bens materiais com os necessitados,
seja ou é uma prova de que o amor cristão está no coração de alguém. Eu sei que está agora aí uma polêmica sobre o fato de que há muitos que são os necessitados profissionais. São pessoas que têm algum tipo de capacidade ou possibilidade mesmo de trabalhar, mas que se especializaram mesmo no ato de pedir, e que essas pessoas acabam vivendo às custas dos outros sem a necessidade de ter esse tipo de vida. A palavra do Senhor, ela nos adverte sobre isso, dizendo que aquele que não trabalhar também não coma. Então, é necessário, claro, que sejamos prudentes, como o Senhor Jesus nos ensina, nos exorta, mas usando com prudência nós podemos realmente ajudar aqueles que são necessitados, sem nos colocarmos como vítimas dos necessitados profissionais, ou até golpistas mesmo, falando de uma maneira mais clara, né? Então, que isso aí não seja uma desculpa para nós não fazermos o bem. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos chama realmente a fazermos o bem, a usarmos os nossos recursos financeiros para o bem daqueles que nos rodeiam, principalmente os domésticos da fé. Letra A. Você deve suprir com liberalidade as necessidades daqueles que ensinam e lideram na área espiritual. Gálatas 6:6 e 1 Timóteo 5:17 e 18. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. 1 Timóteo 5:17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. B. Você deve ser especialmente sensível no que diz respeito a ajudar aqueles que encontram dificuldade para sustentarem a si mesmos, como, por exemplo, presidiários, forasteiros, pobres e doentes, viúvas e órfãos, e outros crentes que passam por necessidades. Vamos lá? Mateus 25:36 e depois do 39:40. Mateus 25, versículo 36 diz assim: Estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Versículos 39 e 40. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Também Mateus, agora sobre forasteiros, pobres e doentes. Mateus 25, do 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes de comer, tive sede, destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes,
Estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Hebreus 13, 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrando sempre das viúvas e órfãos também. 1 Timóteo 5, 3, versículos 5 e versículos 9 e 10. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Versículo 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. 9 e 10. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exortou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É necessário lembrarmos também dos outros crentes que passam por necessidade. Romanos 12, 13. Diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. 2 Coríntios 8, do 3 ao 5. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. Capítulo 8, do 13 ao 15. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. 1 João 3, do 16 ao 18. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 3 João 5 e 6. Amado, prossegues fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do seu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Então, queridos, nós vimos aqui as várias passagens bíblicas do Senhor instruindo mesmo aos irmãos, instruindo a igreja através de vários escritos, tanto instruções do Senhor Jesus Cristo quanto dos seus apóstolos, sobre a necessidade de sermos diligentes na ajuda, diligentes mesmo no auxílio a outras pessoas, né? Deus possa realmente nos ajudar nesse sentido, porque é necessário que haja uma distribuição dos bens espirituais e também uma distribuição dos bens materiais. Letra C. Sempre que for biblicamente necessário, você deve suprir as necessidades dos membros da sua família. 1 Timóteo 5, versículos 4, 8 e 16. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Agora, versículo 8.
Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Versículo 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Então nós temos aqui o cuidado, inclusive, do Senhor em nos instruir que é responsabilidade primeiramente da família cuidar dos necessitados. Aqui falando especificamente das viúvas, que era uma realidade muito mais hostil do que ser viúva nos nossos dias hoje, aqui na nossa sociedade brasileira. Mas nós também temos pessoas na nossa realidade que precisam desse tipo de cuidado e somos exortados a que, como parentes próximos dessas pessoas necessitadas, sejam as famílias as primeiras a ajudar, e para que não sobrecarregue também a parte social da igreja. Letra D. Você deve até mesmo suprir as necessidades daqueles que considera seus inimigos. Lucas 6, do 27 ao 38. Mas a vós que ouvis digo, amai a vossos inimigos, fazei bem ao que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer um que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Romanos 12, 20 a 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós temos visto aqui que é necessário nós ajudarmos, inclusive, aqueles que, porventura, têm algum tipo de inimizade contra nós. O crente, ele é chamado não para alimentar as inimizades, mas para alimentar as amizades. Nós não somos chamados para alimentar as inimizades, pelo contrário, somos chamados para cuidar, amar e orar, rogar, interceder pelos nossos inimigos, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Letra E. Quando você fizer uma oferta, a sua ênfase não deve estar voltada para o eu, em busca de louvor de outros. Pelo contrário, você deve dar aos outros de modo que Deus receba toda a glória. Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Mateus 6, de 1 a 3. Diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. 1 Coríntios 10, 31.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, amados, nós temos aqui nesse estudo, nesta oportunidade, 4 de dezembro de 2020, esta bênção mesmo de aprendermos mais sobre como usar nossos bens materiais. Nós já temos visto algumas coisas nesse sentido e hoje nós finalizamos. Na próxima semana, se for da vontade do Senhor, nós vamos continuar aprendendo sobre como sermos mordomos do Senhor na vida das outras pessoas, mas para hoje o que nós temos nesse estudo é isso. Então, é nosso dever mesmo usarmos os nossos recursos para o sustento ministerial, para o sustento das pessoas que são realmente necessitadas, e é nossa responsabilidade ajudarmos sempre que possível até as pessoas que nos têm por inimigos e ajudarmos de maneira social aqueles que precisam. Então, que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado por esta bênção. Muito obrigado, Senhor Deus, por este alimento espiritual que o Senhor nos dá nesta oportunidade. Nos ajuda, Senhor Deus, nós oramos, nós agradecemos e nós te pedimos, ó Pai, que sejamos realmente diligentes, que não seja apenas de boca, que não seja apenas um estudo, que não seja apenas um aprendizado, mas que seja realmente algo que nos toque, nos prove e nos conduza a uma mudança de atitude mesmo. Aqueles que já são diligentes, eu glorifico a Ti por eles e te peço que o Senhor abunde os corações deles a serem ainda mais diligentes. Aqueles que precisam de mudança, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor toque nos corações, para que juntos todos possamos verdadeiramente, ó Pai, agir com os nossos recursos financeiros de acordo com a Tua palavra. Nós te pedimos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.